Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O tema que vou trazer até vocês hoje é o aborto espontâneo, todo o processo do início ao fim. Então vou começar pelo início, pela nossa vontade de ser pais, que já não era novidade para ninguém, mas que ao mesmo tempo queríamos sentir que estávamos preparados para dar esse passo tão grande na nossa vida. Fui então ao médico de família, falei com ele, expus a minha situação, que estávamos a pensar em engravidar, e ele mandou-me fazer o estudo pré-concepcional, que são umas análises ao sangue, que nos permitem ver se somos imunes ou não à rubéola, à toxicoplasmose e todos os outros valores. Quando recebi o resultado, o médico deu então tudo como ok. Desde já não sou imune à toxicoplasmose, sou imune sim à rubéola. E então tínhamos a chamada autorização para engravidar, desde que eu também começasse a tomar um suplemento vitamínico, que no meu caso é o Mixvit Materna, porque ele tem num dos componentes o ácido fólico. Tínhamos conhecimento que muitos casais demoram meses ou até mesmo anos a conseguir engravidar. Por isso, não queríamos criar aqui demasiadas expectativas, porque não queríamos perder a esperança ou desanimar logo às primeiras tentativas. O que é certo é que o nosso resultado positivo chegou muito mais cedo do que estávamos à espera, muito mais cedo do que alguma vez poderíamos imaginar. Como devem calcular, a felicidade era tamanha, era uma felicidade que não cabia dentro do peito, e a minha vontade era contar a toda a gente que estava grávida, mesmo sabendo que não o podia fazer tão precocemente, porque lá está, apesar de não termos tanta noção de que o aborto espontâneo é assim tão real, não é verdade? Sabemos que há uma forte probabilidade, nos primeiros 3 meses, uma grande percentagem das mulheres não conseguir levar para a frente a gravidez. A realidade é que eu só pensava que estava a gerar dentro de mim um ser único e maravilhoso, e que iria fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para o proteger, porque era meu, era nosso, e apesar de ser uma coisinha muito pequenininha, já estava a gerar nos nossos corações uma alegria inexplicável mesmo. Corria tudo como planeado. Eu tinha as análises em dia, continuava a tomar as vitaminas, continuava a fazer exercício físico, sempre com acompanhamento de um profissional e com muitas adaptações, com um ritmo muito mais moderado, deixando de lado tudo o que fosse de muito impacto. Fiz adaptações na minha alimentação, reduzia muita coisa, nomeadamente os doces, tudo aquilo que eu considerava e que ouvia e ia vendo que não era aconselhado para as grávidas, ok? E então tudo estava bem, aparentemente, ok? Não havia nada que me fizesse pensar que a gravidez não estava a correr como planeado e como devia ser. O que é certo é que um dia, numa das idas à casa de banho, ao limpar-me, surge uma pequena perda de sangue. Nessa hora, o meu coração ficou pequenininho, mas batia a 1000 a hora. Na minha cabeça, e acredito que na cabeça de grande parte das mulheres, sangue e gravidez são duas coisas que não encaixam, que não combinam. E então, claro que naquele momento eu não sabia mesmo o que é que poderia fazer, ou o que é que havia de fazer, só sabia que tinha o meu coração tão pequenino e ali alguma coisa não estava a encaixar bem. Liguei então para a minha enfermeira, a que me estava a seguir no centro de saúde. Ela pediu-me para eu ter calma, que podia estar a correr o processo de nidação. Vou-vos mostrar aqui a definição também. E disse-me que o melhor, apesar de que poderia ser normal, o melhor era eu recorrer às urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital mais próximo da minha zona de residência, porque na minha zona de residência não tenho urgência de ginecologia e obstetrícia. Ora, eu só me perguntava como é que eu poderia ter calma numa situação destas, como é que eu poderia
conseguir acalmar-me, tendo em conta que era a minha primeira gravidez, que eu não fazia ideia do que é que se poderia estar a passar, mas estava a tentar ao máximo conseguir ter essa calma que ela me estava a pedir. A minha irmã acompanhou-me até ao hospital, porque não poderia numa situação destas viajar sozinha, não é verdade? E posso dizer que essa foi a viagem mais longa provavelmente que eu já fiz até hoje, apesar de ser um espaço mesmo curto, de relativamente meia hora, porque eu sentia que algo não estava bem. Havia um pressentimento dentro de mim de que alguma coisa não estava como devia ser e que aquela perda de sangue era um sinal de que algo muito pior estava prestes a acontecer. Dei entrada nas urgências, subi ao 5º piso, piso esse que é o indicado para as situações de ginecologia e obstetrícia. Fiz a parte da triagem e depois esperei na sala até me chamarem durante horas. Quando fui chamada ao consultório, expliquei toda a minha situação, disse que tinha tido uma pequena perda de sangue numa das idas à casa de banho e que a minha enfermeira achou por bem, por um descargo de consciência, que eu fosse às urgências para realmente saber o que é que se estava a passar, o que é que poderia estar a acontecer. Passámos então à fase de avaliação, de observação, fiz todos os processos que eles acharam necessários, a palpação do útero, a ecografia transvaginal, Papa Nicolau, tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que eles achavam necessário, então, para que se pudesse perceber realmente o que é que se estava a passar. E posso dizer que não sei se era por eles realmente estarem sobrecarregados com o Covid, mas foram muito duros, muito desumanos na forma como estavam a fazer, na forma como estavam a lidar com a situação. Eu estava a tremer, cheia de medo, não sabia realmente o que é que se estava a passar. A última coisa a ser feita foi a ecografia transvaginal e a única coisa que eu ouço é: a menina não está grávida, nunca esteve grávida, ou se já esteve grávida, agora já não está. E também esta perda de sangue não é justificação para se vir às urgências. Ora, se o meu coração não parou naquela hora, ficou mesmo bem pertinho de parar. A única coisa que eu consegui dizer foi que tinha um teste positivo e não era um teste de farmácia, era um teste feito em laboratório. Como é que era possível me terem dado um resultado positivo e ali estarem-me a dizer que eu não estava grávida, que nunca estive grávida ou que se alguma vez estive grávida já não estava? Lembro-me perfeitamente que a resposta foi curta e grossa, que se o resultado foi positivo, podia muito bem ser um falso positivo, ou que se foi positivo, eu ainda podia estar muito no início da gravidez e não dava realmente para ver nada na ecografia, mas contudo que me iam mandar fazer umas análises ao sangue para comprovar se estava realmente grávida ou não. Ok, eu só pensava assim, falso positivo, isso existe? É que eu não fazia ideia que isso poderia ser possível, muito menos num teste feito numa clínica, não é? Ok, se calhar num teste de gravidez feito em casa, tudo bem, podíamos não ter feito da forma mais correta. Agora, fazer um teste de gravidez numa clínica e dar um falso positivo, como é que isso era possível? O que é certo é que não obtive resposta para isso. O que me disseram foi então para ir para a sala de espera, aguardar que me chamassem novamente para fazer as análises para comprovar se estava realmente grávida ou não. Mas também para não me preocupar, porque se realmente não estivesse grávida, se estivesse a ter o início de um aborto, aquilo ia ser muito semelhante a uma menstruação. Muitas mulheres nem chegavam a descobrir que estavam grávidas porque tinham então o aborto espontâneo, mas consideravam aquilo uma menstruação, porque nunca tinham descoberto que estavam grávidas. Ora, posso dizer que nesse momento fiquei sem chão, só pensava que aquilo só devia ser um pesadelo, só poderia ser um pesadelo. Como é que aquilo estava a acontecer? Será que eu tinha imaginado, que eu tinha sonhado que estava grávida? Como é que me dizem que eu não estou grávida, que eu nunca estive grávida? Eu não conseguia, não sabia o que é que havia de pensar. Estava ali naquela sala à espera que me chamassem para fazer as análises e aquilo não me saía da cabeça. Como é que me tinham dito
que eu não estava grávida, que o meu teste podia ser um falso positivo. Só tinha vontade de chorar o mais que desse, o mais que pudesse, na tentativa de conseguir acalmar aquela dor que eu estava a sentir, porque não havia forma de eu conseguir acalmar. Eu tinha o meu coração super pequenino, tinha o meu estômago com um nó, não conseguia perceber o que é que se estava realmente ali a passar. Fiz então as análises ao sangue e disseram-me que tinha que esperar aproximadamente 2 horas para saber o resultado. Ora, como é que eu espero 2 horas para saber um resultado com milhões de perguntas na cabeça? E como é que se consegue estar ali à espera, ao saber que nos foi dito de uma forma tão fria, tão desumana, que provavelmente nunca tivemos grávidas, ou que se tivermos estamos a ter um aborto, mas para não nos preocuparmos que aquilo vai ser uma simples menstruação. Eu não conseguia perceber como é que ia aguentar ali 2 horas à espera de um resultado que me poderia dizer que realmente eu estaria a ter um aborto. E então eu perguntava-me como é que podiam encarar isto como uma simples menstruação, como é que podiam dizer a uma mulher que estava naquele momento a perder uma parte de si para não ter receio, porque grande parte das mulheres nem sequer se davam conta que estavam grávidas. E eu pensava assim, meu Deus do céu, isto não é uma simples menstruação, isto é o sonho de muitas mulheres, é o sonho de muitos casais que levam, se calhar, muitos deles imenso tempo a conseguir concretizá-lo e que neste momento, naquele momento, estava a ir literalmente por água abaixo. Eu tive a sorte de engravidar muito rápido, isso é uma realidade, mas há mulheres que não têm essa sorte. Há casais que não têm essa sorte, que passam meses e meses, anos e anos a tentar engravidar. E quando chega o resultado positivo, claro que criamos uma esperança, ali um amor único por um ser que está a ser gerado dentro de nós, que por muito mais pequenino que seja, já é nosso. É fruto do nosso amor e é nosso, não há ninguém que nos possa tirar isso. Quando é que uma mulher sonha sequer em passar por uma situação destas? Vemos acontecer aos outros e realmente temos noção de que nos pode acontecer a nós, mas quando é que imaginamos que vamos passar por uma situação destas? Na minha cabeça, eu idealizava uma gravidez em pleno, do início ao fim, iria trabalhar, iria dançar, iria fazer exercício físico durante a gravidez toda. Quando é que alguma vez poderia sequer imaginar que iria abortar? Tinha passado mais ou menos cerca de 1h30, quando fui novamente chamada ao consultório. Desta vez fui atendida por outra médica, que me disse que realmente o meu teste estava positivo, mas que os valores eram muito baixinhos. Ou seja, poderia significar 2 coisas. Ou estava muito no início da gravidez, cerca de 3 a 4 semanas, e não era possível ver na ecografia, ou então estava realmente a ter o início de um processo de abortamento. Mas, contudo, que iria repetir as análises dentro de 15 dias, mais ou menos, para confirmar se estava realmente grávida ou se então estava realmente a ter um aborto e se o aborto se tinha dado por completo e se tinha ficado tudo limpinho. Não foram necessários os 15 dias para saber o que realmente estava a passar, porque passei uma noite horrível com dores e acordei com sangue, não é verdade? E então não havia dúvidas de que estaria realmente a abortar. Não tive coragem de voltar às urgências, mesmo, de maneira nenhuma, e levantei-me, não é? Vesti-me e fui trabalhar como se nada se passasse, na tentativa de conseguir aguentar todas as dores, fosse ela emocional, fosse ela física,
e acreditar que tudo iria ficar bem e que eu ia conseguir ultrapassar e aguentar tudo o que Deus tivesse para me dar. Fosse ele um aborto, fosse o que fosse. O que é certo é que só consegui aguentar 2 horas, as perdas de sangue estavam cada vez mais frequentes e já vinham acompanhadas de umas dores fortes e horríveis que não me permitiam sequer conseguir aguentar muito tempo de pé. Liguei para o meu centro de saúde, expliquei a minha situação, disse que precisava mesmo de falar com um médico de família, consegui arranjar uma consulta de urgência e já no consultório, a falar com o médico, ele disse-me que realmente com as perdas de sangue que estava a ter e conjugando com os valores das análises que tinha feito no dia anterior, estaria mesmo então a ter um aborto espontâneo e que me ia passar 15 dias de baixa para eu estar de repouso e também o Voltaren para conseguir controlar as dores. E se passado esses 15 dias, ia repetir então as análises e uma ecografia para confirmar que realmente o aborto se tinha dado por completo e que não era necessário recorrer a nenhum tipo de intervenção, nomeadamente uma raspagem ou curetagem, como eles chamam, para limpar os possíveis restos que pudessem ter ficado. É a dor física que está lá, as cólicas intensas, as perdas de sangue, aliados a uma dor emocional que não tem sequer qualquer tipo de explicação, que não há explicação para aquilo que uma mulher ou um casal pode estar a sentir naquele momento. Encaramos tudo com um sorriso, mostramos um sorriso às pessoas, porque sabemos que no fundo elas também sofrem com estas situações, não é? Também nos querem bem, mas o que é certo é que matamos a nossa cabeça com aquelas perguntas: o que é que eu fiz de mal? Foi alguma coisa que eu comi? Foi alguma coisa que eu fiz? Tenho que adaptar alguma coisa no exercício, mas eu já fiz 1001 adaptações, o que é que se está a passar? Porquê? Porquê agora? Porquê a mim? E essas perguntas remoem-nos vezes sem conta, todos os dias, durante todo o processo, e nós não queremos realmente arrastar ninguém para esse sofrimento. Por isso preferimos guardá-lo para nós. Sabemos que não há certezas de nada em situações destas, por aquilo que nos dizem, apenas que o nosso corpo tem uma capacidade enorme e incrível de selecionar o que é bom ou mau para nós ou para o feto, e que se o corpo rejeita é porque realmente alguma coisa não estaria bem e a gravidez poderia, mesmo que fosse levada para a frente, não correr da melhor maneira. Ora, concluindo o processo, passados mais ou menos os 15 dias, voltei a fazer a ecografia. O médico disse-me que estava realmente tudo bem, que tinha ficado tudo limpinho, o aborto tinha-se dado por completo e que até estava naquele momento a ovular. Ou seja, se eu quisesse e me sentisse preparada para tentar engravidar novamente e se nunca tivesse deixado de tomar as vitaminas, que não deixei porque o meu médico de família disse-me que eu devia continuar a tomar, então eu tinha novamente ali uma possibilidade de voltar a tentar engravidar. O que é certo é que naquele momento pensei que tive realmente sorte no azar, e quero com isto dizer que se eu tinha realmente abortado, poderia ter ali um bocadinho de sorte, entre aspas, em o aborto ter-se dado por completo, sem ter que recorrer a nenhum tipo de medicação ou de intervenção cirúrgica para eliminar qualquer tipo de resto que tivesse ficado dentro do meu corpo. Sei que nesse momento, claro que apesar de tudo aquilo que tinha passado e de que é uma situação que nunca se esquece, houve ali alguma coisa que me deixou
em paz, que me deixou mais serena, não pelo facto de ter abortado, não é? Claro que isso não conseguimos estar serenas em relação a essa situação, mas pelo facto de que realmente o meu corpo teve a capacidade de expulsar tudo naturalmente, não é? E só isso já nos deixa e já nos dá uma tranquilidade que não teríamos se nos dissessem que realmente teríamos que recorrer a algum tipo de processo médico. Ao voltar para casa, vimos um arco-íris lindíssimo, num céu assim cinzento, carregado de chuva, e em certo ponto isso deu-me uma esperança, não sei, parece que foi como que um sinal de que as coisas dali para a frente iriam correr bem, tinham tudo para correr bem. E então foi naquilo que eu me foquei, não no arco-íris em si, não é? Mas sim naquele momento e na força que aquilo me transmitiu e na esperança que aquilo me deu para acreditar que realmente as coisas poderiam vir a correr bem. E agora, para terminar o vídeo, pergunto: será que uma mulher consegue realmente colocar todos os seus sonhos, as suas vontades à frente de todos os medos e de toda aquela sensação de que poderão vir a passar novamente por isto? Vou trazer-vos a resposta no próximo vídeo. Por isso, um beijo a todos, obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo.